Kurt Bruns foi o primeiro oficial nazista a ser executado pelas forças americanas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Este indivíduo, cujo nome se tornou símbolo de uma das primeiras ações de justiça no pós-guerra, era um oficial do exército alemão, com patente de capitão, e servia na 18ª Divisão de Granadeiros do Povo durante o conflito mais devastador da história moderna. Sua presença na linha de frente se deu durante os momentos finais de Odinati Sansa Devant Sossorok Setiri, justamente na fase da batalha conhecida como a Batalha das Ardenas, uma ofensiva alemã que buscava conquistar a parte ocidental da Alemanha e surpreender os aliados na frente ocidental. No mês de dezembro daquele ano, a sua unidade conseguiu capturar aproximadamente 300 prisioneiros de guerra americanos perto da pequena cidade de Blyth. Entre esses prisioneiros, estavam 2 soldados norte-americanos de origem alemã, James Richard Jacobs e Murray Zappler, ambos treinados em inteligência militar e fluentes na língua alemã, o que facilitava sua comunicação e coleta de informações. Durante as interrogatórias, Bruns descobriu a origem judaica desses 2 soldados. Essa revelação, que poderia parecer uma informação banal, foi transformada por ele em algo terrível. Ao invés de tratá-los de acordo com as normas de guerra, o capitão nazista tomou uma decisão que chocou a todos. Num ato de crueldade deliberada, Bruns emitiu uma ordem fria e implacável, declarando que os judeus não tinham direito à vida e ordenando que seus homens executassem os 2 soldados. Assim, os prisioneiros foram alinhados e mortos por um pelotão de fuzilamento sob o comando direto de Bruns. Essa ação não foi um episódio isolado ou uma consequência de alguma confusão no campo de batalha, mas uma execução planejada, motivada por ideias ideológicas profundamente enraizadas na mente do oficial nazista. Um dos prisioneiros que presenciaram a cena, posteriormente, forneceu um testemunho detalhado do ocorrido. Sua declaração foi levada a sério pelas autoridades americanas, que, em poucos meses, começaram a procurar pelo responsável por aquele crime grotesco. Em fevereiro de 1945, Bruns foi capturado e imediatamente preso, ao contrário de muitos outros criminosos de guerra que permaneceram na prisão até o encerramento do conflito. Os militares dos Estados Unidos decidiram levá-lo a julgamento rapidamente, diante da gravidade do ato. Durante o processo, Bruns foi acusado de crimes de guerra por sua participação na execução ilegal dos 2 soldados americanos. Vários testemunhos confirmaram sua responsabilidade direta na chacina. O próprio acusado tentou justificar seus atos alegando que tinha agido sob ordens superiores e que os 2 soldados eram espiões, o que, na sua visão distorcida, poderia justificá-lo. No entanto, o tribunal rejeitou veementemente essa alegação, pois os soldados mortos estavam uniformizados, uma condição legal que invalidava qualquer argumento de que poderiam ser considerados inimigos ilegais ou agentes de espionagem. Ao final do julgamento, Kurt Bruns foi considerado culpado por seus crimes e recebeu a sentença de morte por fuzilamento. Essa forma de execução, apesar de raríssima na época, foi escolhida devido à natureza do crime e às circunstâncias específicas do caso. Diferentemente da maioria dos criminosos nazistas, que geralmente eram condenados à forca, Bruns foi executado por disparo, numa decisão que refletia a gravidade e a ideologia por trás de seu ato. A execução ocorreu no dia 15 de junho do ano 1945, numa pedreira de cascalho na cidade de Densdorf, na Alemanha. Na manhã daquela fatídica data, Kurt Bruns enfrentou a sua sentença com uma expressão serena, permanecendo parcialmente trajado de uniforme, enquanto o pelotão de fuzilamento se posicionava. Não há registro de uma última palavra pronunciada por ele. Após a execução, seu corpo foi colocado em um simples caixão de madeira, sem adornos ou cerimônias especiais, simbolizando talvez a frieza de sua decisão e o peso de seus crimes. Com esse ato, ele se tornou o primeiro criminoso de guerra alemão a ser executado pelos Estados Unidos na Europa após a guerra, marcando um precedente importante na história do direito penal internacional e da justiça militar.
Seu caso foi uma demonstração clara de que, mesmo no calor da guerra, ações explícitas de crueldade e violação das leis internacionais não ficariam impunes por muito tempo. A rapidez do processo judicial refletiu o compromisso dos Estados Unidos em fazer valer as normas do direito de guerra, especialmente em crimes tão graves e bem documentados. Assim, a execução de Kurt Bruns se tornou um símbolo de uma nova